dia, amigos da Casa da Paz e do Centro Espírita Maria do Sacramento. Boa noite, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas palestras? Essa pandemia parece que vai demorar um pouco mais tempo do que a gente estava pensando e o isolamento social parece que está apertando um pouco mais, não é? Mas, mesmo diante dessas dificuldades, a gente tem que acreditar na justiça e na misericórdia divina. E não é por causa disso que a gente vai deixar de conversar sobre doutrina espírita, não é mesmo? E é também por isso que eu fiz esse vídeo. Dando sequência àqueles temas que a gente estava abordando a respeito das leis da sociedade, hoje nós vamos abordar a família. Então, antes de iniciarmos, eu vou pedir o concurso dos nossos amigos da espiritualidade, o famoso Oscarlino e o mais famoso Raimundo, que sempre estão nos acompanhando aí em todos os vídeos, eles aqui comigo hoje e possivelmente amanhã com vocês aí assistindo esse vídeo, ok? Vamos fechando os nossos olhos e fazendo aquela prece que Jesus nos ensinou, tentando acalmar o nosso pensamento e focá-lo no tema de hoje. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no mais alto dos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, ó Pai. E não nos deixeis cair em tentação, principalmente aquela que a gente mesmo cria. Não é mesmo? Dificuldades na vida a gente tem e vai sempre ter. E não pode, por conta disso, esmorecer ou desanimar. Hoje o tema é família, focado naquela questão das leis da sociedade, da lei divina, na lei natural. Então eu vou fazer um pequeno resumo daquilo que a gente já conversou em outras ocasiões, para a gente dar sequência hoje no assunto. Quando a gente falou de lei divina, a gente lembrou da questão do universo. A gente lembrou que o universo é uma circunstância e um local para a evolução do espírito. E quem são os espíritos? Nós. Não é só para os espíritos, é claro. Nós comentamos que vai do princípio espiritual, e aí tem o princípio inteligente, os animaizinhos, as plantinhas, tem toda essa questão. E a gente também parou para analisar que se o universo é um local para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento, todos os ambientes, todas as situações, todas as circunstâncias traz como motivo essa possibilidade de crescimento, possibilidade de evolução. A gente lê em vários locais, a gente ouve de várias pessoas que há sempre o bem, mesmo diante da maior maldade, ou diante da maior crueldade que a gente vê. E no livro lá, Nosso Lar, no livro Libertação, André Luiz comenta a história de um obsessor que modificou a sua situação por conta de uma benfeitoria que a espiritualidade conseguiu fazer com o filho dele. De forma que a gente tem que entender que sempre haverá no mundo alguém pelos quais nós amamos e alguém pelos quais qualquer pessoa, qualquer espírito, do mais evoluído ou menos evoluído, ele também nutre um amor. Não é? Isso geralmente está ligado às questões de família. Geralmente. Lembrando que família na Terra está relacionado com pai e mãe, nascimento de filhos, aquela questão da reprodução. Nós não vamos abordar isso hoje, mas no futuro, quem sabe, é bem interessante esse assunto também. E na questão espiritual, quando a gente fala em família espiritual, a gente fala em afinidade, a gente fala em sintonia, a gente fala em sentimentos comuns, que a gente pode, assim, de uma forma bem simples, chamar de amor. Independente da natureza que esses sentimentos possuem, uns mais tênues e outros mais fortes. O que a gente precisa falar hoje de família? Bom, nós estamos falando em sociedade, em sociedades. Nós falamos na questão
da lei de sociedade ser uma das leis divinas, é o fatiamento de uma série de circunstâncias, situações, regras, normas, enfim, do pensamento do Criador, que a gente fatiou relacionado com relacionamentos. Nós comentamos na semana passada sobre relacionamento nós conosco mesmo. Eu, comigo, como é que eu devo agir, como é que eu não devo agir, quais são as circunstâncias, a questão da minha evolução, a questão do mudar de dentro para fora. Pois bem, hoje nós vamos falar, talvez, do primeiro núcleo de relação externa que o homem, que o espírito tem, que é a família. Quando o espírito reencarna, embora a gente saiba que ele já tem um passado, né? E nem sempre um passado tão curto, ele reencarna com o esquecimento do passado, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, mas ele reencarna com novas proposições. Via de regra, nós temos um plano, um planejamento, um mapa chamado plano reencarnatório, com as atividades que a gente mais ou menos planejou para desenvolver as potencialidades que a gente pretende nessa vida. A família é, então, dentro deste universo de coisas à nossa disposição, a primeira a nos auxiliar a aprender a nos relacionarmos. Como assim, Marcelo? O espírito traz tendências do passado, mas quando ele é bebezinho, essas tendências elas ficam bem agasalhadas, bem albergadas, elas não conseguem assim eclodir de uma forma tão intensa. Então, os pais geralmente detêm a missão de indicar o melhor caminho para os filhos. Essa é a função dos pais. Não só para humilhar, principalmente nesses primeiros momentos da criança, o caminho evolutivo com ela, mas também direcionar e dar diretrizes, dar um alicerce para aquela pessoa, para outras atividades que ela vai fazer, às vezes quando esses pais nem sequer mais estão presentes no planeta Terra, encarnados. Eu estou nessa situação. Então hoje, eu posso dizer, eu sou 100% responsável pelas minhas atitudes, pelo meu comportamento, sim. E hoje eu não conto mais com meus pais para poder, em algum momento que eu tenha alguma dúvida, eles poderem me sugerir um caminho a percorrer, um caminho diferenciado. Isso não acontece com as crianças. Via de regra, ou deveria ser, a criança nasce de dois pais, um pai e uma mãe. Claro que necessidades individuais de cada espírito pode proporcionar tanto a vivência com os dois pais, quanto a vivência só com um dos pais, ou em determinados momentos com a vivência com um dos pais, em outro momento a vivência com outro dos pais. E ainda em outros casos, há nenhuma convivência com os pais. Olha só que prova que esse espírito que nasce tem de não ter o concurso de duas pessoas lhe orientando o caminho. Então, essa primeira questão que eu queria colocar para vocês é assim: o núcleo familiar ele é idealizado para preparar aquele espírito para as diversas provas ou expiações que ele deve passar ao longo da vida, pelo menos aquelas que estão planejadas. A missão dos pais é justamente preparar esses filhos, e alguns pais erram nisso. Mas eu não estou preocupado com o erro dos pais nisso, eu estou preocupado com a pessoa que está reencarnando. Então, é dentro da família que ela vai aprender o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio. Vai aprender a gostar de algumas coisas e não gostar de outras. Vai aprender a desenvolver determinado comportamento num sentido ou no outro sentido. E isso vai interferir, inclusive, numa coisa que a gente conhece como caráter. Dizem os psicólogos, os especialistas, que o caráter se forma até os 7 anos de idade. Eu até poderia questionar isso olhando um pouquinho o conteúdo espírita, mas a gente pode entender que até os 7 anos de idade, talvez, os pais têm maior influência na educação e na formação do caráter dessa criança.
E é este o período que os pais devem ou deveriam tentar combater as más inclinações que aquela criança tem ou apresente. E essa também é uma missão da família. Essa é uma missão também dos pais. E quando eu falo dos pais, a gente pode ampliar um pouquinho isso, né? A gente sabe que hoje em dia as famílias elas estão um pouco diferenciadas. Às vezes a família está nos avós, às vezes a família está nos tios. Né? Então, assim, vamos ampliar um pouquinho esse conceito aí. Os avós também têm a obrigação de ajudar essa criança a trilhar bons caminhos, a praticar o que é correto, a fazer o bem, a escolher o bom, né? A escolher o caminho adequado para ela, no futuro, quando começar a desenvolver as próprias, o comportamento baseado naquilo que ela mesma acredita, ela tenha subsídios para tomar boas decisões. Então a gente já começa enxergando a família como esse núcleo de aprendizado inicial, esse núcleo de preparação inicial. E então, aí a gente pode questionar assim, então algumas dificuldades que eu tenho na família está relacionado com isso? Sim, claro. Esse preparo não é somente com coisas boas, esse preparo também é vivenciar determinadas situações para aprender com essas situações qual é o melhor caminho a seguir. E aí a gente começa a pensar, peraí, se eu tenho dificuldades dentro da família, por que elas surgem? Bom, basicamente, elas surgem por uma necessidade daqueles espíritos que estão naquela família. Muitas das vezes, nós renascemos juntamente com pessoas que nós temos plena afinidade. Outras vezes, a gente não nasce com pessoas que a gente tem plena afinidade. A gente nasce com pessoas que a gente tem uma certa dificuldade para digerir o relacionamento. É uma mãe que não se dá bem com a filha, é um pai que não se dá bem com o filho. São os filhos olhando os pais não se dando bem, não concordando com muitas coisas. Essas dificuldades, essas necessidades, elas são inerentes à família, são naturais da família e servem para aquela criança crescer. E elas são oriundas, muitas vezes, de problemas pretéritos. Como assim, Marcelo? O que atrai os espíritos no meio de uma encarnação são vários fatores. O principal deles é a afinidade com sintonia. Em algumas situações pode não haver afinidade e nem sintonia, não diretamente. Mas a lei divina coloca pessoas num relacionamento próximo para que elas resolvam problemas do passado. E é aí que entra a questão do esquecimento do passado. O esquecimento do passado acaba servindo como uma ferramenta para permitir que pessoas não lembrem de conflitos anteriores. Veja bem, eu estou com hoje 49 anos. Se eu olhar para trás, eu vou ver pessoas nesta vida que eu tive problemas sérios. Poxa, você viveria uma outra vida com essa pessoa? Eu me questiono se eu viveria ou não, com a cabeça de espírito encarnado. Mas talvez com a cabeça, com a clareza que a gente tem quando está desencarnado, a gente chega à conclusão de que eu preciso reviver coisas com essas pessoas que a gente pode chamar meio adversárias dessa vida. Mas o ideal é que a gente realize essas novas atividades, a gente passe essas novas provas juntos, não lembrando. Já pensou, você lembrar que fulano quebrou a tua cabeça, rachou a tua cabeça com uma espada, por exemplo? Ou você foi lá e degolou ele numa vida anterior? Não ia dar para ter equilíbrio nessa vida. Entretanto, a gente precisando aprender a amar, a gente vai ter contato com esses serizinhos, e a gente também está no meio desses serizinhos, que a gente tem um certo antagonismo. E o esquecimento do passado vem como ferramenta, como medicamento importante da gente, esquecendo o passado, tentar reatar novamente, sem mágoa, sem mácula, muito embora a gente saiba que às vezes tem uma sensação de que eu não vou com a cara de fulano, ou eu não consigo me sentir bem com ciclano. Essas sensações, elas nascem por conta das energias que nos envolvem. É aí que está a nossa sintonia. A gente não consegue sintonizar plenamente com a pessoa. Então a gente sente as diferenças. Entretanto, existe uma necessidade de nós nos relacionarmos com ela.
E às vezes pais estão neste problema reencarnatório, nesse problema evolutivo, e filhos vêm no meio dessa família. Às vezes o pai e mãe têm uma afinidade ótima. É o espírito reencarnante que não tem afinidade ou com o pai ou com a mãe ou com os dois. É ele que na verdade, não é verdade só a criança, né? A criança e um dos pais ou ambos os pais que não conseguem ter afinidade com aquele espírito. E sabe que tem uma tarefa importante na orientação daquela criança. Imagine só, a gente não se dá conta disso. Marcelo está falando de assuntos bem teóricos. Sim, mas se a gente parar, respirar fundo e começar a observar a nossa família, eu vou dizendo, quando eu era pequenininho, como é que era a minha família com meu pai e com minha mãe. Agora, como é que é como adulto? Às vezes tendo passado por um relacionamento que não deu certo, tendo passado por um segundo relacionamento que não deu certo. A gente precisa aprender a observar essas situações, essas circunstâncias. A família é este ambiente para a gente aprender a reconciliar-se. E muitas religiões falam assim, como é que você quer se mudar o mundo se você não conseguir mudar dentro do seu primeiro núcleo de relacionamento? Tamo junto, gente, tamo junto. Não é fácil, eu não posso dizer que no primeiro núcleo que eu vivi eu modifiquei, ou modifiquei o relacionamento com meus pais. Tive momentos muito complicados, mas assim, tentei fazer o meu melhor. E hoje não tenho mais como modificar isso, talvez só numa vida futura. Hoje fica a oportunidade nessa nova família que eu estou, de tentar modificar as coisas, de tentar aprender a ser mais tolerante, amar um pouco mais, ser mais compreensivo, ser enérgico na hora que precisa ser, para tentar mostrar assim, limites para as coisas, né? Eu poderia nos comparar a seixos de rios. O seixo é aquela pedrinha de rio, geralmente ela é tão polidinha, a gente até escorrega nela, porque de tanto ela rolar, pedra, com água, com pedra, com pedra, com água, com pedra, ela fica lisa, bem lisa. E nós somos esse seixo de rios, convivendo com outros seixos de rios, com outras pedras, para tentar nos polir, tornar-nos mais liso, mais apreciável. Bom, aí a gente continua na questão da família, e eu preciso falar para vocês, é assim, aonde a família pode me ajudar? Porque é aí que está a importância da família. A família pode me ajudar no momento que eu abraço ela como um pilar de sustentação. Como assim, Marcelo? Hoje, eu percebo, até por conta das mídias sociais, dessas coisas, as mídias sociais foram importantes, elas nos aproximaram uns dos outros. Entretanto, embora ela tenha aproximado pessoas que estavam distantes, hoje dá para perceber que elas distanciaram quem era próximo. Então, a gente tem menos amizade, menos confiança, menos toque, menos tato, menos abraço, menos alegria. Parece que isso, as mídias sociais diminuíram um pouco. Talvez o contato que a gente está tendo aqui na telinha diminuiu o contato próximo. Fez a gente ficar um pouco tímido, o que não é muito bom. A família, então, ela acaba se constituindo dentro desse momento como um ambiente onde eu posso abraçar. Um ambiente onde eu posso pedir um colo, um ambiente onde eu posso conversar, um ambiente onde eu deveria discutir, conversar assuntos sem as pessoas se magoarem. Um momento onde eu poderia colocar minhas ideias para fora, no sentido de alguém me ajudar a, poxa, onde é que minha ideia está boa, onde é que ela está ruim, onde é que, né, esses planos futuros para a nossa vida seriam melhor, acho que, executados se a gente tivesse a família como apoio. E nem sempre isso acontece, né?
volto a colocar para vocês a questão do formato da família. Por que eu preciso colocar isso? Para a gente seguir num outro momento interessante. O formato da família, praticamente no começo, é pai e mãe. Algumas vezes não é mais pai e mãe, às vezes é avó. Mesmo, às vezes, antigamente era avó porque não tinha pai e mãe. Agora é avó tendo pai e mãe, porque às vezes o pai tem que sair para trabalhar, a mãe tem que sair para trabalhar, quem cuida é a avó. Às vezes a avó tem que sair para trabalhar. Então a gente percebeu que a família era de um núcleo pequenininho, 2 pais, os pais e filhos. Só que tinha família que tinha 19 filhos, né? Hoje a família ampliou. Embora não sejam 19 filhos, sejam 2, 3 no máximo, mas ampliou para avó, para outra avó, para tia, né? Ela ampliou para outras pessoas que se envolvem e que às vezes têm pensamentos muito diferentes. A avó materna às vezes tem um pensamento, a avó paterna tem outro, o avô materno é um, o avô paterno é outro. Os tios, embora filhos dos mesmos avós, não concordam em alguns assuntos. E isso também é uma situação que é trazida para dentro da família. E a criança, às vezes, quando tem um pai e uma mãe, uma orientação mais contínua, mais uniforme, mais retilínea, mais tranquila, ela acaba recebendo informações tão conflitantes e tendo que fazer o filtro. E elas são tão novas para fazer esse filtro. O bom dessa família atual é que a quantidade de informações, de posições, de olhares é muito maior. Entretanto, para quem está na família, pequenininho, surgindo e crescendo, ela fica multifocada, ela fica tão esparsa, tão dispersa, que fica difícil da criança escolher qual é o melhor. O que antigamente a gente tinha muito mais fácil, quando a educação estava só ou muito mais na mão da mãe e pouco na mão do pai, a coisa era um pouquinho mais uniforme, mais retilínea. E era mais fácil a gente perceber aquela história da autoridade e da obediência, né? Era mais fácil os filhos obedecer pai e mãe quando eles eram os maiores influenciadores. Quando hoje a gente vê uma família ampla, muitos influenciadores, fica difícil a gente ver essa obediência. Então as crianças de hoje em dia elas têm um pouquinho de dificuldade com essa questão de autoridade. Aí a gente para e pensa assim, poxa, mas ampliou-se tanto. Isso é ruim, isso é bom? O fato é que assim, a família são serezinhos que estão dentro da minha vida que eu não fiz escolha. Não a princípio. Fiz escolha na espiritualidade. Chegou aqui, a gente viu antagonismo, eu não tinha escolha. Meu pai sempre vai ser meu pai. Minha mãe e minha mãe dizem, inclusive, é bem legal isso, que não existe divórcio de pai, não existe divórcio de mãe, não existe divórcio de filho, não existe divórcio de avó. Eles são e nunca vão deixar de ser. Sabe? Não tem como fugir de minha avó ser aquela pessoa, de meu avô ser aquela pessoa. Eu posso adaptar um pouco, ampliar um pouco mais e assumir algumas pessoas de um círculo de amizade como pais ou como avós. Né? Adotar aquela vozinha que na verdade não tem nada a ver com a minha família, mas que ela é uma pessoa que tem um sentimento tão legal por mim, eu tenho um sentimento tão legal por ela, que ela adota uma posição de avó. E aí me surge a questão, peraí, se eu tenho um círculo de família de espíritos que foram designados, vamos colocar assim, para ficar bem forte, para cuidar de mim, eu tenho um outro círculo de pessoas que eu escolho como minha família. Então, às vezes, a gente se dá muito bem com um amigo, com um colega, a ponto de chegar e falar, olha, fulano é meu primo, ciclano é meu irmão, fulano é minha vozinha, essa é minha mãe de criação, essa é minha mãe postiça. Essas brincadeiras, essas colocações desta natureza que não são tão rígidas, na verdade permite que a gente tenha uma família de pessoas de mesmo sangue e uma família de pessoas de afinidade. Aí fica fácil de entender. A família da vida física é aquela afinidade do sangue. E às vezes quando a minha vida acaba aqui, eu falo assim, bom, eu não tenho afinidade com meu pai, eu não tenho afinidade com meus filhos, então eu vou seguir meu mundo. Eu, espírito desencarnado, sigo meu mundo e desligo daqui.
Entretanto, eu posso ter uma família de afinidade que eu mantenho essa família de afinidade lá na espiritualidade e formo as famílias espirituais. Era isso que eu queria chegar até aí. Hoje, nós temos amigos espirituais desencarnados, a gente tem mentores desencarnados que na verdade participam de uma família espiritual. Porque em algum momento nós estivemos juntos, encarnados, e assim, a gente ou participava de uma família física ou participava de um círculo de amizades. Aliás, talvez a amizade seja o tema do próximo vídeo, não de agora. De agora o tema é família, é a gente entender os desafios que a gente enxerga, a gente entender os horizontes que a gente tem, a gente entender esses olhares novos que às vezes são tão difíceis de entender quando a gente compara a nossa família atual com aquilo que a gente era enquanto família. Quando a gente era pequeno, a gente vê uma discrepância muito grande. A gente vê uma diferença muito grande, né? O bom de hoje em dia, e também naquela época, é essa possibilidade de formar essa família à parte, esses amigos. Eles são importantíssimos, muito importante mesmo para o nosso crescimento espiritual, assim como a família física. Lembrando que está lá no núcleo da família física, da família de sangue, que a gente tem que aprender os primeiros passos da convivência. E é muito difícil. Tem um livro muito legal do André Luiz, esse aqui, ó, Sinal Verde. Eu separei dele, eu destaquei dele algumas lições que tratam da família. Ele é um livrinho legal porque ele joga ideias. Ele não diz, ele não fala de penas eternas, ele não fala de sacrifícios, ele não fala de dor, ele não fala de sofrimento. Ele fala assim, isso aqui é legal, aquilo não é legal, aquilo é legal, aquilo é legal. Então eu destaquei algumas coisas em relação à família que eu acho que é importante a gente estar abordando aqui, a gente está colocando aqui, para a gente refletir, tá bom? Então eu vou dar uma lidinha aqui, eu separei. Na lição número 2, o André Luiz coloca assim, auxilie os familiares com a sua palavra de entendimento e esperança. Olha só, aqui ele está dizendo assim, poxa, entendimento e esperança, então eu tenho que criar isso em mim, para eu poder cooperar com meus familiares, de forma que não sou só eu que aprendo, seja filho, seja na posição que for, eu também ensino. E eu, na qualidade às vezes de pai, eu também aprendo com os meus filhos. Então assim, em todos os momentos, independente da exposição que você tiver, auxilie os seus familiares. Dê alguma coisa para eles. Geralmente, assim, palavras de entendimento, de que eu estou em empatia com você. E de esperança, no sentido de que, olha, essas coisas são passageiras. Elas tendem a ser superáveis. Principalmente quando a gente tem um concurso positivo, o concurso das pessoas no sentido de resolver esses problemas. Na lição 4, no recinto doméstico, está assim, aprenda a servir-se tanto quanto possível, de modo a não agravar as preocupações da família. Quando a gente fala em serviço, a gente fala um pouquinho sobre comportamento. O ideal dentro da família é a gente evitar criar atritos. A gente evitar criar situações que incomodem o outro. Somos pessoas livres, sem dúvida. É, inclusive, uma das leis do universo, a liberdade. Entretanto, a gente não pode esquecer que outra lei do universo, a lei de ação e reação, traz responsabilidades pelos atos que a gente faz. Responsabilidade no sentido de, olha, você vai sofrer, olha, você vai ficar preso. Não, responsabilidade é assim, você acionou o interruptor, tem energia elétrica, vai acender a luz. A ação tem uma consequência. Então, inclusive dentro da nossa liberdade, todas as nossas ações terão consequências. Boas, ruins. Quando você fala em boa e ruim, a gente fala assim, que vai me agradar, que não vai me agradar. Então, às vezes, a gente quer ter determinado comportamento e achar que o outro tem que fazer algo para me agradar. Quando não é a consequência natural daquilo. Consequência natural de determinados comportamentos é alguma coisa. Pode ser agradar também, pode não ser. Né? Então a gente tem que aprender a se servir, a
A gente tem que aprender a conviver em família de forma ao entendimento, que está na outra lição, de forma ao crescimento mútuo. E não a simplesmente olhar para mim e falar, eu tenho a liberdade, então eu sou o senhor do universo, faço o que eu quero, dane-se o outro. Problema do outro. Se todos pensarem assim, o universo entra em conflito. E isso serve para a família e aprende-se dentro da família e se leva para a vida. Por isso que eu estou falando, a família é o núcleo onde eu posso, como se fosse um laboratório, para experienciar tudo, eu posso revivenciar tudo, eu posso executar tudo, para ali ver as consequências do meu comportamento. E ver essa consequência se replicar dentro de outros ambientes da sociedade vai ser legal? Me agrada? Me interessa? Às vezes não. Né? Então, família é fundamental para isso. Na lição 7 tem parentes difíceis. Olha só, parentes difíceis está tudo relacionado com família. Muitas vezes a criatura complicada que nos agrega a família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Aqui a gente destaca duas coisas. A afinidade, que nos atrai, e não só a afinidade de coisas que a gente gosta, mas a afinidade de coisas que nós precisamos executar junto, porque a gente já teve um entreveiro numa reencarnação passada. Desta reencarnação passada a gente pode trazer como tendência, que pode não ter sido corrigido dentro da própria família, mas quando a gente tem contato, ou ela passa a se agregar à nossa família, ou nós dilatando a família passamos a ter contato com esse ser, a gente vai ter que aprender a lidar com ele. E a gente tem que aprender, ao menos tentar compreender o outro. Porque aquele parente difícil pode ser eu, e não o outro. Às vezes a gente tende a colocar a culpa no outro e não se dá conta de nossas atitudes em relação a ele. E que aquilo pode ser consequência das nossas atitudes. Né? Tem pessoas que reclamam, pô, mas você está fazendo isso, aquilo. Mas você não faz isso? Você não gosta que o outro, por exemplo, te critique ou te faça uma corrigenda em público. Mas você faz com o outro. Mas você não gosta que faça com você. Então, não é porque eu tenho liberdade que tudo me é lícito fazer. Não é. Então, assim, para a gente às vezes aprender o que a gente não deve fazer, a gente tem que observar aquilo que a gente não gosta de sofrer. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E eu realizo aquele ato? E a família é o melhor ambiente para observar. Principalmente por conta de franqueza e de algumas situações que dentro da família fica muito mais fácil. Por exemplo, amor de mãe. Amor de mãe é quase que universal. Existem exceções, sem sombra de dúvida, mas via de regra, a regra geral, quase todas as mães têm o mesmo padrão de comportamento por conta de um sentimento que ela tem, de amor. E por conta de uma outra lei de conservação dentro do instinto, que é manter a prole. Então, há um reforço. Manter a prole, mais aquele reforço, mais o contato, cria um vínculo, cria um sentimento, a mãe se sente responsável. Nossa, ali é um ambiente propício realmente para a gente aprender. Porque aquela mãe, diante do sentimento amor, ela tende a ser mais compreensiva. O que nem sempre é, mas a tendência é essa. Então, o que às vezes o outro não é. O meu patrão, o meu chefe, meu amigo, né? O meu colega, enfim, pessoas fora da minha família não vão ter esse sentimento. Então é muito mais difícil eles terem essa empatia do que a minha mãe tem. Minha mãe geralmente vai ter muito mais empatia por mim do que qualquer outra pessoa. Por conta desse sentimento que ela traz com ela. E que, por mais que o filho tenha, não se equipara. Tem mais na lição 7 tem mais um trechinho. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens e os prejuízos que acumulamos na própria alma.
Aqui fica fácil de explicar no sentido de que cada um tem um aprendizado de vida, cada um apreende as coisas do meio ambiente, das situações diferentes. Então eu não posso exigir que o outro tenha o mesmo comportamento que o meu. Não, exigir eu não posso. Tenho que tentar compreendê-lo. Sim, claro, sem sombra de dúvida. Tem que mostrar determinados limites também. Em determinado momento, olha, eu amo muito você, mas esse tipo de coisa não pode acontecer. Isso é importantíssimo. Eu não posso exigir o comportamento dele igual ao meu. Não. Da mesma forma, o meu comportamento tem que ser baseado na minha consciência e não em exigências que venham desses parentes. Ah, eu sou sua mãe, você tem que fazer isso porque eu sou sua mãe. Não, eu tenho que fazer isso porque eu acho que eu tenho que fazer isso. Não porque você é minha mãe. Não porque você é meu pai. Não porque você é meu filho. Não porque você é Espírito Santo. Opa, o Espírito Santo não está na família. Não porque você é meu. Nada. Você faz aquilo porque você tem consciência de que você quer fazer. Porque se você fizer porque é pai, porque é filho, porque é aquilo, ou porque eu te fiz isso, porque eu te fiz aquilo, porque eu te fiz aquilo outro, parece que é uma cobrança. E nem sempre a valoração vai ser igual. Quando eu faço alguma coisa porque eu quero, eu não posso cobrar e nem vou cobrar nada de ninguém. Eu quis fazer, pronto, acabou. Agora, quando tem essa exigência externa e eu faço porque fulano disse que é meu pai, porque fulano disse que cuidou de mim quando eu era pequenininho, olha, eu cuidei de você tantas noites. Este executar, às vezes contrário ao nosso desejo, vai trazer uma angústia e não é legal. Então não é legal nem a gente cobrar do outro comportamento e nem se sentir cobrado por conta desses comportamentos. Não vai me fazer bem para a minha saúde espiritual, né? E era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês sobre família. A gente pode abordar isso num outro momento relacionado com outra lei, mas hoje nós estamos falando em relação à sociedade, que a família é a primeira sociedade que a gente está dentro. Vamos então fechando os nossos olhos, vibrando paz e amor aos nossos amigos daí do lado, desse ladinho da tela. Nós, o Rai, eu e o Oscarlino, com muito amor, vibrando em favor de todos vocês que estão aí do outro lado assistindo, vibrando também muito amor por conta dessas vítimas que estão passando aí das mais diversas formas pelo isolamento social e pelo Covid-19, que a gente se recupere bem, inclusive da parte mental, sentimental, que a gente tem diante das dificuldades de relacionamento hoje, já que a gente tem que ficar um pouquinho afastado do próximo. E que a gente cresça com tudo isso, porque nós somos seres inteligentes e podemos desenvolver bem a nossa inteligência em todos os aspectos. Que a gente enxergue aí uma lição. E encerrando o vídeo de hoje, eu rogo a Jesus, o nosso Divino Mestre, que nunca nos desampara, que nós percorramos esse caminho e em breve possamos estar todos juntos abraçando-nos novamente. Até mais.